Então, retomando as diferentes classes dos marcadores genéticos, nós temos então que, após verificar as características dos marcadores morfológicos, também temos outros marcadores genéticos que foram muito e ainda são muito utilizados, tais como, por exemplo, os marcadores citogenéticos, os marcadores bioquímicos e, posteriormente, em mais detalhes, falaremos dos marcadores moleculares. E aí, novamente, sabemos que diferentes marcadores genéticos foram criados ao longo da história. As características-chave de cada marcador genético, de fato, determinam os tipos de marcadores. E aí, então, abordando especificamente sobre os marcadores citogenéticos, esses marcadores são baseados, sobretudo, nas áreas de citogenética e citologia, e se baseiam no número e padrões morfológicos de cromossomos de diferentes células, o chamado cariótipo. Características presentes nos cromossomos, em padrões celulares, em tipos celulares específicos, determinam então, dessa forma, o cariótipo. Em citogenética, as características estruturais dos cromossomos são verificadas no cariótipo e no perfil de bandas, de bandeamentos de cromossomos após tratarmos esses cromossomos com diferentes corantes ou compostos com coloração. O perfil de bandas é verificado, por exemplo, por cor, largura da banda, ordem e posição de bandas. E aí, então, com esse perfil de bandas, revelam-se diferenças na distribuição da eucromatina e da heterocromatina. Alguns exemplos, de corantes que são utilizados na citogenética. Nós temos aí, por exemplo, corantes como hidrocloreto de quinacrina, que geram as bandas Q. Aqui está a representação da banda Q, com o contraste com o fundo escuro, ok? E aí, então, os cromossomos ficam brancos, claros, com as padrões de bandas escuras. O corante Giense, o mais famoso, os primeiros utilizados na década de 60, que formam as bandas G, que no caso nós temos um fundo claro com o cromossomo também claro e as bandas escuras. As bandas R, que nada mais são do que o produto da reversão das bandas G, após o tratamento ácido, dos cromossomos após a utilização do corante Giense. E essas bandas R, então, também têm um contraste similar às bandas Q. E nós também podemos corar cromossomos usando o nitrato de prata, para verificar mais especificamente a posição de centrômeros. E aqui nós temos, então, o painel dos conjuntos de cromossomos homólogos, do cromossomo de 2, para, então, comparar os padrões de bandas gerados por cada tipo de corante. Bom, o uso de sondas e corantes já mais robustos, hoje em dia nós temos diferentes tipos de corantes que não são mais apenas derivados de compostos químicos simples, mas também corantes que apresentam fluoróforos, que são capazes de emitir fluorescência, ou corantes fluorescentes. As técnicas de Fish e de Sky, fazem uso desses corantes fluorescentes. E aí, então, o uso desses corantes e sondas fluorescentes facilitaria muito a detecção de mudanças estruturais em cromossomos. Ambas as técnicas, Fish e Sky, baseadas em corantes e sondas fluorescentes, permitem diversas aplicações, com a detecção de anomalias cromossômicas associadas a doenças. Aqui, por exemplo, nós temos uma representação de um padrão cariótipo determinado a partir da técnica de Sky. E aí, então, essas técnicas, por exemplo, Fish Sky, que apresentam uma maior resolução na determinação de padrões, de polimorfismos em cromossomos, podem, por exemplo, ser utilizadas para verificar, a morfologia de cromossomos que pode estar alterada em determinadas células, como, por exemplo, dentre os mais famosos usos da citogenética, na detecção e caracterização de células tumorais. Então, nós temos aqui, por exemplo, um cariótipo específico de uma célula normal, que é bem conhecido, em que cada par de cromossomo é descrito com a sua coloração com um corante específico. Notem que há, então, um padrão para cada par de cromossomos, para cada um dos 23 pares de cromossomos,
autossomos e cromossomos sexuais. E aí nós já temos um outro perfil para esta célula tumoral, em que nós temos até a perda de determinados pares de cromossomos, né? Nós temos aqui diferentes morfologias, apesar da coloração ser muito similar para alguns pares, mas há também anomalias, né? Por exemplo, a anomalia do cromossomo do par 3, né, de cromossomos. E aqui, por exemplo, a anomalia do par 10, né, que apresentam 4 cromossomos, devido, muito provavelmente, a aberrações cromossômicas, como duplicação de cromossomos, translocação de cromossomos, dentre outros processos, que, no caso, estão aqui exemplificados. Nós podemos ter mudanças estruturais em um cromossomo, que pode ser do tipo, por exemplo, deleção, que ocorre quando ocorre a perda de parte de cromátides, por exemplo, né, gerando a perda de material genômico. A duplicação, quando há uma duplicação, um erro da replicação, que gera a duplicação de uma parte da cromátide, ou mesmo, no caso, ocorre um processo de recombinação. A inversão, em que as posições de determinadas regiões genômicas são invertidas. E também há mudanças estruturais que ocorrem entre pares de cromossomos, né? Comparando aqui com o normalmente original, nós podemos ter inserções e translocações. A inserção é quando um par de cromossomos, no caso, um cromossomo de um par de cromossomos, perdão, ele recebe parte deste cromossomo homólogo. E a translocação, nós temos então a troca, né? De fato, uma recombinação aqui. E aí, um dos casos mais famosos, talvez um dos mais estudados da história, sobre o papel da citogenética na determinação de doenças genéticas em humanos, é o caso do cromossomo Filadélfia, primeiramente estudado na década de 60, né? No estado, né, de Filadélfia. Perdão, na região da Filadélfia. E aí, então, nós temos que um par de cromossomos, né, o cromossomo 9 e o cromossomo 22, na sua versão original, apresentam essas estruturas. E então, uma região genômica contém necessariamente, então, um gene, né, que codifica para uma sinase. E aí o outro cromossomo apresenta, então, uma região que codifica a um cis-elemento, que, por sua vez, pode ativar a expressão de determinados genes. A sinase, então, codificada por esse locus, né, ela se encontra, né, sendo codificada pelo gene dentro do locus ABL e o cis-elemento dentro do locus BCR. Quando ocorre a translocação, no caso que porventura pode causar, no caso, a posição do locus ABL justaposto, né, a jusante da posição BCR, né, que representa um cis-elemento ativador, eu vou ter então a ativação constitutiva dessa sinase, o que gera então anomalias celulares, tais como aquelas que geram, por exemplo, diversos tipos de leucemias. A anomalia então da translocação, no caso, que gera então esse cromossomo Filadélfia, que apresenta então essa justa posição de dois locos gênicos, faz com que ocorram então, anomalias, né, na célula que pode desencadear, por exemplo, tumores e diferentes tipos de câncer. E aí, um exemplo de como que ocorreu a evolução dos estudos, por exemplo, de um dado tipo de anomalia cromossômica, né? E aí nós podemos ter a associação de marcadores citogenéticos, ou citológicos e marcadores moleculares. Então, uma anomalia cromossômica como esse cromossomo circular, né, gerado pela junção de dois cromossomos, ela foi primeiramente estudada usando coloração de Gienza. Posteriormente, utilizando técnicas de corantes fluorescentes, foi possível determinar, por exemplo, o padrão de coloração para cada par de cromossomos. Aqui nós temos representado, por exemplo, a técnica de Sky. Depois nós podemos ter, por exemplo, diferentes tipos de técnica de FISH, né, ou fluorescência in situ, né, utilizando uma sonda ligada a um composto fluorescente, que se ligada a uma região de hibridização, irá então emitir fluorescência sob determinado comprimento de onda. E aí então nós podemos ter exatamente as posições contendo então eventos anômalos, né, nos cromossomos. Aqui nós temos então dois cromossomos circulares.
E aí, com maior resolução ainda, nós podemos determinar então algumas regiões que são mais específicas, usando sondas com colorações diferentes, né? Aqui a sonda amarela denotando uma região específica e a sonda vermelha denotando outra região, que podem vir a ser os pontos de junção entre os cromossomos. E aí, analisando padrões de SNPs, né? E aí nós vemos então os pontos de mutação apresentando então, né, uma maior densidade, né, de pontuação, né? E aí nós vemos então que essas mutações se concentram mais próximo dos locos que codificam uma sinase, né, associada a ciclo celular, e uma outra sinase associada à divisão celular, né? E aí, então, no caso, esses são os pontos que apresentam então uma anomalia, né? E aí, esse estudo mostrou, na verdade, que algumas posições são únicas, ou seja, o polimorfismo, a variação decorrente, né, que gera essa anomalia, são gerações de um único ponto, ou polimorfismos de um nucleotídeo, como nós veremos posteriormente, são os denominados SNPs, que caem dentro da região genômica próxima, né, a esses dois genes, né, de uma sinase do ciclo celular e uma sinase relacionada à divisão celular. Marcadores genéticos, então, podem ser determinados a partir do padrão de bandas e cromossomos, e esse padrão de bandas não é utilizado apenas para a caracterização de cromossomos normais e mutações, mas também podem ser utilizados no mapeamento físico e na criação de mapas de ligação em diversas áreas do conhecimento, perdão, em diversas áreas da genética. E os mapas físicos, aqueles baseados nas posições em pares de bases, podem ser então baseados em marcadores citológicos ou citogenéticos, né, que formaram a primeira base para o uso de mapeamento gênico baseado em marcadores de DNA. Então, os mapas físicos podem se valer dos marcadores citológicos para então realmente fornecer as bases do mapeamento gênico, né, baseado então posteriormente em marcadores de maior resolução, como marcadores de DNA. Entretanto, a aplicação de marcadores histológicos é, em diversas áreas, né, muito limitada, como é o caso do melhoramento, em que nós realmente precisamos, com maior precisão, determinar a presença e a posição de um determinado locus. Bom, para fechar a nossa aula, falando só rapidamente em um único slide sobre os marcadores bioquímicos, né? São marcadores genéticos baseados em características bioquímicas, estas associadas à expressão de genes específicos. Esses genes específicos, por exemplo, podem ser genes que codifiquem, né, associados a enzimas biosintéticas, de rotas biosintéticas, como aquelas que produzem terpenos e flavonoides em plantas. Esses compostos já foram, né, e ainda são muito associados à resistência de plantas a estresses bióticos. Compostos metabólicos, como, por exemplo, compostos de vias energéticas, né, como glicose e seus derivados, né, derivados do ciclo ácido cítrico, peptídeos, determinados hormônios, né, de pequeno tamanho, podem ser utilizados como marcadores bioquímicos. E aí, um dos grandes exemplos, né, é que nós podemos fazer, por exemplo, diagnóstico de determinadas enfermidades, né, em alguns organismos, como mamíferos, a partir de marcadores bioquímicos, como é o caso, por exemplo, de alguns tipos de infecções e do câncer, né? O câncer, o estudo do câncer se faz valer, muitas vezes, de marcadores genéticos e também do uso de marcadores bioquímicos. Porém, a precisão costuma ser bem menor do que a verificada por marcadores moleculares, né? Sobretudo aqueles marcadores de DNA. Então, na próxima aula, gente, nós falamos, então, da introdução, de fato, dos marcadores moleculares, sobretudo aqueles baseados em DNA, suas origens e a cronologia no tempo, né? Os diferentes tipos e suas características de forma breve, ok? Antes de iniciarmos em mais detalhes cada um dos marcadores. Espero que vocês tenham gostado, né? Até a próxima semana e um forte abraço para todos vocês. Fiquem bem.